Você está esperando algo de Deus? Então esse vídeo é para você. Se tem algo que infelizmente nós não somos ensinados, nós não somos treinados, é esperar. A gente vive em um tempo muito cômodo, a gente vive em um tempo de muitos confortos. Na época das nossas avós, por exemplo, quando elas iam fazer almoço, muitas delas tinham que pegar a lenha, colocar no fogão, que era a lenha, esperar para elas conseguirem acender, né? Riscar o fósforo, acender, quem tinha fósforo, acender o fogão, depois equilibrar a temperatura do fogo para então fazer a comida. E quando elas faziam a comida, a tarefa tinha que ser dedicada, porque elas tinham que controlar o fogo, e se por um momento elas distraíssem ou fosse mexer em outra coisa e o fogo ficasse muito alto, poderia queimar a comida. Ou se o fogo ficasse muito baixo, elas tinham que soprar, colocar mais lenha, colocar outras coisas para que o fogo aumentasse. E as pessoas antigamente, por causa disso, para lavar roupa, as mulheres iam no rio, era um dia inteiro dedicado a uma tarefa de lavar roupa. Hoje nós temos a ilusão, digamos assim, que a gente é multitarefa. Quando a gente está fazendo comida, a gente também está lavando roupa, a gente está fazendo outras coisas, está cuidando do filho, porque hoje é tudo nos botões, hoje é tudo digital. Então hoje a gente tem mais esses confortos, mas infelizmente esses confortos nos deixam mal acostumadas a esperar. E quando a gente tem que esperar qualquer coisa, é um sofrimento muitas vezes esperar. E uma história que ilustra muito bem essa questão da espera é a história de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca foram um casal que, mesmo que na época dos patriarcas, a maioria dos homens naquela época tiveram mais de uma mulher, ou pelo menos tinha a esposa e uma serva. Isaac e Rebeca não, eles foram um casal que Isaac não se envolveu, só teve Rebeca, não se envolveu com servas. Os filhos que Isaac teve foram com Rebeca. Então a história deles é muito linda e muito inspiradora para nós. E tem alguns pontos nessa história que eu queria falar que são 5 lições para você que está esperando. Seja você moça que está esperando se casar, seja você que está à espera de um filho, seja você que está à espera de um sonho que Deus pode ter te prometido. O propósito da espera é nos aperfeiçoar, mas muitas vezes nós nos consumimos nesse momento que nós estamos esperando. E quando finalmente chega aquilo que Deus envia para nós, nós não estamos mais inteiros, nós não estamos melhores, muitas vezes nós estamos piores, desgastados. Isso nos impede de desfrutar daquilo que Deus nos dá. Aconteceu isso na história de Raquel. Raquel esperou para ter filhos, isso se demorou, e Raquel teve um filho, depois quando ela teve o segundo, infelizmente ela morreu. A mesma Raquel que certa vez disse ao marido, dá-me filho se não morro. Raquel pensava que aquela espera estava matando ela, mas infelizmente ter um filho a matou. Muitas vezes acontece na nossa vida de forma análoga, de forma simbólica. Muitas vezes a gente pensa que esperar está nos matando, mas quando finalmente chega, nós já estamos tão desgastados que a gente já morreu para conseguir desfrutar daquilo que Deus nos manda. E esse vídeo é justamente para te falar isso, para te dizer 5 lições para que isso não aconteça com você. 5 lições para que você esteja inteiro e receba bem aquilo que Deus tem reservado para você. A primeira lição que a gente tem com a história de Isaac é: não precipite no tempo. Por que não precipitar no tempo? Abraão já era velho. Toda essa história está em Gênesis 24, mas como o capítulo é muito grande, não dá para a gente ler. Mas leia. Te desafio a ler na sua casa. Abraão já velho, já avançado em idade, Sara nessa época também já tinha falecido. Abraão chama o seu servo e fala, olha, eu quero que você procure uma mulher para Isaac entre os meus parentes. Eu não quero que Isaac tenha uma mulher que não teme ao Senhor. Eu não quero que Isaac tenha uma mulher estrangeira, eu quero uma mulher da minha casa, dos meus parentes. E ele fala ao seu servo prometer que ele faria isso. Naquele tempo, num tempo determinado, Abraão falou, agora é o momento. Chegou o momento de Isaac se casar, do meu filho ter uma esposa. Então teve o tempo certo. Primeira coisa é isso, não precipite no tempo. Muitas coisas boas, quando elas chegam antes da hora, elas se tornam ruins. Assim como quando elas chegam depois. Você que faz comida sabe como é isso. Quando as coisas não estão no ponto certo, a comida não fica boa. Quando as coisas não estão no ponto que elas deveriam estar, elas não têm valor, muitas vezes. Então a primeira coisa, quando você está esperando, não precipite no tempo, há um tempo certo. Assim como Abraão chegou para o seu servo, falou, agora é o tempo de Isaac ter uma esposa. Deus sabe o tempo certo das coisas acontecerem na nossa vida. A segunda lição que nós aprendemos é não precipite na escolha. Além do tempo ser certo, a escolha tem que ser correta. Quando o servo de Abraão, Eliezer, vai à terra de Abraão para procurar a esposa para Isaac, ele ora ao Senhor. E ele pede a Deus, Senhor, faz a minha missão ser bem-sucedida por honra a teu servo Abraão. É muito linda a oração dele. Ele pede a Deus. E ele pede um sinal. Ele pede um sinal a Deus, que a mulher que desse água para ele beber, e além disso, desse ainda aos seus camelos, que essa seria a mulher de Isaac. E a Bíblia fala que quando Eliezer estava ainda orando, Rebeca chegou. Ele ainda orando, aconteceu o que ele pediu para Deus. E aconteceu exatamente como ele tinha pedido o sinal. Rebeca oferece água para ele
E ela ainda diz que daria água para os seus camelos. Eliezer já se alegra. E ele pergunta quem ela era. E ele descobre então que ela era da família de Abraão. Ele descobre que ela cumpriu o primeiro requisito que Abraão falou com ele, que era ser da família. Não precipite na escolha. Às vezes, com o passar do tempo, a gente vai deixando alguns requisitos, como os que Abraão disse a Eliezer, mas são requisitos indispensáveis. Eu não estou falando de ser exigente além da conta, eu estou falando de requisitos como a pessoa tem que professar a mesma fé que você. Assim como Abraão disse que queria alguém da sua família, não queria alguém estrangeira, alguém que não tivesse os mesmos princípios, a mesma cultura. Então, com o tempo que a gente espera, muitas vezes a gente pode se precipitar nas escolhas e acabar baixando alguns requisitos ou não se importando mais com algumas coisas que são indispensáveis. Então a segunda lição é essa. Além de você não precipitar no tempo, não precipite na escolha. E além disso, na vida de Eliezer a gente vê algo muito lindo. Ele pede para Deus um sinal. Além dele saber os requisitos, ele pede um sinal. Você pode pedir sinais para Deus, você pode pedir Deus para te mostrar, principalmente nessa situação de casamento, nessa situação de namoro. Eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam nisso, não estou falando que necessariamente há uma alma gêmea, uma pessoa escolhida para cada um, mas você pode sim pedir para Deus sinais de que essa pessoa ou não. Porque assim como Deus diz para Samuel, Deus diz para Samuel quando Samuel foi ungir um rei para Israel. Ele olha todos os irmãos de Davi e pensa, esse vai ser o rei, esse vai ser o rei. E não era ninguém que ele pensava, era Davi. E Deus diz para ele, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Você vê o que está diante dos olhos. Eu vejo o que está no coração. Muitas vezes nós podemos olhar para as pessoas só aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas Deus sabe o que está no coração. E você pode sim perguntar para Ele, para que você não se precipite na escolha. Ele pode te dar sinais, Ele pode te mostrar. Ele ainda faz isso. A terceira lição que nós temos nessa linda história é exatamente o que Rebeca estava fazendo. A terceira lição é, não estagne enquanto você espera. Não fique estagnado, não fique parado. O que Rebeca estava fazendo enquanto ela esperava? Rebeca estava servindo. Rebeca estava pegando água e ela ainda serviu o Eliezer e serviu os camelos dele. A gente nunca sabe o que algo que você faz por alguém. A gente nunca sabe o que servir a alguém pode gerar. Não que a gente tenha que fazer, já de caso pensado, já pensando, o que isso vai me render. Mas a Bíblia nos mostra várias pessoas que estavam servindo e num momento totalmente despretensioso, Deus foi ao encontro delas. A gente já viu isso na história da mulher sunamita, que estava servindo Eliseu, o profeta do Senhor. E Deus deu para ela um filho. Deus deu para ela algo que talvez ela já nem esperava mais, mas algo que era um sonho do coração dela. Enquanto você espera, não se estagne, sirva. Você nunca vai errar se você estiver servindo, se você estiver sendo útil aos outros. Essa é a terceira lição. Não estagne enquanto você espera. A quarta lição, não deixe de orar. Por que não deixe de orar? Apenas pela oração de Eliezer? Não, por uma situação bem específica. Você vai entender por quê. Quando Eliezer vê que Rebeca é da família, quando ele vê toda a situação, ele vai à casa dela, conversa com todos. O pai dela dá autorização, profere uma bênção para ela ainda no capítulo, mas é perguntado para Rebeca, Rebeca, você quer ir? E ela diz, sim, eu vou com ele, eu vou acompanhá-lo. E quando Eliezer chega com Rebeca, a Bíblia fala que Isaac estava no campo orando. É muito linda essa história, não é? Isaac estava orando enquanto ele esperava. Por isso, a quarta lição, não deixe de orar. Isaac estava orando, Isaac estava no campo meditando. E a Bíblia também fala de novo que Isaac ainda nem tinha acabado de orar. Ele levantou os olhos e viu Rebeca. Enquanto ele orava, Deus mandou para ele o que ele esperava. Enquanto ele estava dependendo do Senhor, enquanto ele estava orando, Deus fez. É lindo ver isso. Muitas vezes, enquanto a gente espera, a gente se angustia, a gente se entristece. E a gente esquece de servir, a gente esquece de orar. A gente esquece esses princípios que Deus mostra que enquanto nós estamos fazendo, enquanto nós estamos agindo de acordo com a vontade dele, é que ele opera em nós todas as coisas. Ainda temos a quinta lição, mas antes dela, você está gostando desse vídeo? Ele está sendo útil para você? Se você gostou, curta, dê um joinha pra gente, compartilhe com alguém que está esperando algo, que com certeza esse vídeo, com certeza essas lições vão acalmar o coração dela. E a quinta lição que nós temos nessa linda história de amor, quando Isaac olha para Rebeca, quando Rebeca vê ele, ela pergunta, é este o meu Senhor, é ele? E Eliezer diz que sim, o que Rebeca faz? Rebeca coloca o véu, Rebeca se cobre. A quinta lição é, preserve-se. Se cubra, se preserve. Nós estamos vivendo em um tempo que, infelizmente, valores cristãos, princípios cristãos estão sendo deixados de lado. Mas o princípio da pureza, o princípio da virgindade, o princípio da castidade ainda é válido para os nossos dias. Isso não é uma questão de escolha, de eu escolhi fazer isso, eu vou fazer. Não, isso é uma coisa que o Senhor exige de nós. Nós temos que manter, nós temos que nos preservar, nós temos que manter a nossa pureza. Não só as mulheres, os homens também. A Bíblia nos ensina isso. Claro, se antes de você conhecer o Senhor, se antes de você se entregar a Cristo, aconteceu algo, não tem problema, o Senhor te dá vestes novas. Mas enquanto nós esperamos
encontramos, nós temos que nos cobrir, nós temos que ser puras. E mesmo quando nós encontramos a pessoa, enquanto não é o momento do casamento, enquanto não é o momento que a gente fala como Cantares, eu sou do meu amado e ele é meu, nós temos que estar cobertos, nós temos que estar com o véu. O véu é esse símbolo da pureza. E só então, quando você estiver com essa pessoa, como a gente faz no casamento, você levanta o véu. E finalmente você está com seu noivo e o noivo pode estar com a sua noiva. Enquanto você espera, se preserve. Preserve a sua pureza, preserve a sua castidade e preserve também o seu coração de toda ansiedade. Preserve o seu coração de se afligir por isso. E a sua espera, ao invés de ser um momento de aperfeiçoamento, virá um momento de tristeza, virá um momento que te consuma e que você não esteja inteira para receber aquilo que Deus te deu. Uma marca da mulher de Provérbios 31, que é um desafio para nós, uma mulher sábia, é que ela olha para o futuro e ela ri, ela sorri. Ela olha para o futuro e ela não sente ansiedade, ela não sente medo, ela não sente tristeza, ela sorri. Enquanto você espera no Senhor, seja se casar, seja ter filhos, seja realizações de promessas, sorria, porque assim você receberá de Deus com muita sabedoria para desfrutar. Até a próxima!